Seja bem-vindo, bem-vinda ao quinto vídeo da série Análise Gráfica Nível Básico. Nesse vídeo a gente vai falar de retração de Fibonacci e projeção de Fibonacci, ok? Bandas de Bollinger e o principal indicador que eu uso, que é o estocástico, ok? Olha só, eu peguei aqui um trecho do gráfico, né, de 15 minutos do mini índice, ok? Então, coisas que vocês já conhecem, então nós temos todas as médias, 8, 21, 34, 55, 89, 144, a 200, ok? Bom, então, claramente, né, a gente verifica aqui nesse gráfico, esse gráfico na verdade é de 15 minutos, ó, olhando a faixa de 21 de dezembro para frente, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a gente consegue, a primeira coisa que chama atenção é que a gente tem um fundo aqui, o índice vem, faz um novo topo aqui, ok? E vem, desce e faz um novo fundo aqui. Repara que esse fundo aqui é superior a este fundo aqui, pois novamente ele volta a subir, faz um novo topinho aqui, ok? Desce e faz um novo fundo superior a outro fundo. Esse topo está superior a esse, então estamos a partir daqui numa tendência de alta. Então ele vai de novo, faz um novo topo, faz uma retração e assim por diante, né? Ele vem aqui, ó, outro topo, uma nova retração. Ok, e sempre, até agora, sempre a referência nossa tem sido para saber, né, onde mais ou menos ele volta, a gente sempre está olhando para as médias. Então ele faz essa subida aqui, voltou na média de 55, faz a subida aqui, volta entre a média de 34 e 55. Mesma coisa aqui, média de 34, ok? E assim vai. Bom, aí que entra um outro cara importante também, né? Só que esse cara, a gente já comentou em outro vídeo, chama, olha aqui, eu vou colocar o mouse aqui em cima. Opa, não colocou nomezinho, mas tudo bem, né? Vamos pegar ele aqui e vamos fazer o seguinte, tá vendo? Tem esse fundo e esse topo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui, puxar daquele topo até esse fundo, mais ou menos, né? Que depois a gente arruma aqui, né? O que que é isso daqui? Isso aqui é a tal da retração de Fibonacci. Eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui, ó, para a gente enxergar melhor o que que a gente está fazendo aqui, ó. Então, o índice veio, fez a máxima aqui foi 495 e o mínimo aqui foi 320. Então, 495, ó, não está bem aqui, né? Aí eu tento aqui arrumar o 495, ó. Não deu, não deu, não deu. Ok. Não consegui aqui desse jeito. E aqui a mínima é 320. Ó, 310, né? Pô, será que eu consigo mexer aqui? Tem essa dificuldade, tá? Porque o gráfico está muito pequenininho. Se aumentar, fica melhor para mexer. Aí eu coloquei aqui, ó, 326. Então não dá. Então o que que você faz? Você pega com o mouse da direita, clica em cima dele, vem propriedades de preço de Fibonacci, que na verdade é a retração. Cliquei aqui, propriedades, veio aqui. Então, tem aparência, tá azul claro, eu posso mudar essa cor. Níveis, né, os níveis que tem. Então, primeira coisa a comentar aqui. Então, 38,2, 50, 61,8. Opa, esse aqui é aquele lá, o zero, né? 618, que é um número de ouro, tá? Lá do Fibonacci.
tem 72, esse 72 fui eu que acrescentei, eu posso incluir aqui, ok? Então, eu incluí o 72, eu explico já por quê, e depois 100%. Então, de 0 seria o topo, o fundinho 100%, tá? Ok, ok. Aí, a posição aqui, como eu não conseguia ajustar lá, né? Era para ser 320, não estava conseguindo mexer, tá? E aqui foi 495, não estava conseguindo ajustar. Então, eu ajustei, ó, aplicar, ok. Bom, o que que a gente percebe? Nessa retraçãozinha aqui, ele volta o preço, olha, ele voltou nesse ponto aqui, ele voltou em 50%. Ok, vamos pegar, fazer uma outra retração. Então, 50% é um número que você sempre tem que olhar. Ok, agora nós vamos pegar esse daqui, ó, tá? Então, vamos fazer de novo a retração desse ponto aqui, ó, para cá. Olha só. Eu não vou ajustar muito aqui, porque aqui é para ser, olha só, 920, 917, ok. Esse daqui, no dia a dia, eu ajusto isso certinho. Então, por exemplo, aqui a mínima foi 910, 912. Então, tá mais ou menos, ok? Só vou aumentar um pouquinho aqui, ó, para a gente perceber. Então, nessa retração, depois do movimento, que ele voltou aqui, voltou a subir de novo, ele retraiu. Ok. Aonde ele veio, ó, exato 6108 ou 6180, tá? Que é o lugar que ele mais vem com frequência, tá? Então, qual que é a ideia? Primeiro, não é para usar essa retração só por ela em si, tá? Mas em conjunto com alguma coisa, que é aí que entra as médias. Então, eu estava querendo saber, a partir do momento que subiu, o momento exato que ele voltaria, em que ponto que ele voltaria, né? O que tem mais chance dele voltar. Então, pela, pela retração que eu puxei aqui, olha só, ele vai entrar, ele vai voltar aqui em 296 ou no 300, tá? Então, qual que é a ideia? Bom, primeiro, ele está entre as médias de 34 e 55, que eu sei que é ponto de compra, ok? Também, o que acontece? A retração está me dizendo que é aqui. Então, se eu tiver que arriscar uma compra, eu não vou querer, novamente, eu nunca compro no topo, eu vou querer que ele volte. Quando ele voltar, eu compro aqui. Compro aqui, meu stop vai ficar pequenininho, provavelmente aqui de baixo, tá? 100 pontos, 200 pontos aqui, ok? Isso vale para todo e qualquer movimento aqui, tá? Bom, vou tirar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso. Bom, se ele fez esse movimento aqui, em que ponto que ele vai, até onde ele vai? Então, isso é o contrário. Então, nós vamos pegar um negócio chamado projeção. Tá vendo aqui, ó? Parei o projeção de Fibonacci. Clico nele e faço o seguinte, pego desse pontinho aqui, puxa daquele fundo, né, para esse topo e a retração até onde ele veio, até onde ele parou. Repara que agora é o contrário. Eu estou querendo saber até onde ele pode ir. Então, olha só, a primeira vez onde ele bateu e parou, deu 100% aqui, ok? Normalmente a projeção eu até coloco mais coisas, então 100%, 127, dependendo do movimento, ele vai para esse ponto aqui. Mas quase certeza que sempre ele vai vir no 100%. É para isso que serve tanto a retração de Fibonacci como a projeção. Então, a retração serve para mim descobrir em que ponto que ele volta, para eu fazer uma entrada. Fiz a entrada, ok. Para onde ele vai? Primeiro, ele tem que passar esse topo. Se ele não passar, nada feito. Mas passando esse topo, para onde ele vai? Ele viria aqui, ó, no 135, 280 ou quase 300 aqui, né? Que foi, deixa eu ver.
Ó, 125, 135, 320. Então você sabe que aqui, das duas, se você tiver com mais contratos, de repente convém, de repente você soltar pelo menos um. Você está acreditando que vai mais? Ok. Você solta um e volta a querer comprar num determinado ponto aqui embaixo. Bom, isso entendido, quer dizer, tanto a retração quanto a própria projeção, elas não são únicas, tá? A gente tem que sempre olhar outros pontos. De repente, um topo que eu já conheço coincide com a projeção de 100% ou de 127%, é isso que eu vou considerar, ok? Isso vale para qualquer tamanho de movimento. Então, vou pegar aqui, vou deletar aqui, ó, e vou fazer o seguinte. A propósito, né, eu peguei aqui uma faixa grande, né, então vou diminuir um pouco aqui para vocês entenderem. Eu peguei toda essa subida aqui, agora eu estou falando do 15 minutos, saiu daqui, subiu, desceu, fazendo as ondas que ele tem que fazer no zigue-zague dele, ok. Ele saiu do 530, aqui 132, 530 e foi para o 136 e 100. Vamos olhar um pouquinho mais para a direita ali, para ver o que acontece no gráfico, ok? Foi uma vez, tentou ir passar o 136 e 100 e não conseguiu. Opa! Aqui já mudou o comportamento, né? Então a gente tinha um fundo, um topo maior, depois um fundo menor, um topo maior, um fundo. Opa! Perdeu aqui, ó. Tá vendo esse último fundinho dele? Desceu mais. Podia ser só uma descida maior? Foi, porque ele foi de novo. Só que ele veio para cá e não conseguiu passar. Aí começa, né? Aí de repente, nesse dia aqui já veio com gap. Já veio com gap, já perdeu, ó, este fundo aqui e perdeu logo em seguida esse outro aqui, ó. Olha só. Olha o que aconteceu com ele. Bom, aí a questão é, tá, se ele vem para uma retração maior, uma retração de 15 minutos, por isso que eu quis colocar num gráfico maior, em que ponto que ele poderia voltar? Ou, para quem vendeu, até onde ele vai? Também tem esse lado, né? De repente o cara percebeu que vendeu aqui. Até onde ele pode ir? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aqui de novo o gráfico. Olha só. E vamos pegar do último ponto que ele saiu do lado dos 530, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, a retração, aqui, 100 não, 100, ali, já não consegui pegar exato. E aqui o 530, ó. 530 aqui embaixo eu consegui, e aqui em cima também eu sei. Ok, vamos um pouquinho para direita para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então eu estou querendo saber até onde ele volta aqui, no movimento maior agora, tá? Não é aqueles movimento pequenininho, tá ok? Olha só o que acontece com ele. Ele começa a retrair e vem na região dos 61 e 72. É por isso que eu gosto dos 72, que na verdade você tem dois aqui, 61, tá? E 82 é muito comum. E eu arrumei com a experiência e, digamos assim, tempo de gráfico mesmo, eu falei, bom, eu quero um ponto entre o 61 e 82, que é o ponto melhor de compra que eu tenho aqui, tá? Ok? Então, o que acontece? Ele bateu aqui no 72. Então, aqui era um momento de eu riscar uma comprinha, ok? Nesse dia aqui, tá? Aí o que acontece? Ele vai e sobe de novo aqui. Isso não quer dizer que quando você faz uma compra, que ele vai lá em cima no topo, toma muito cuidado com isso, e vai passar aquele ponto. Pode ser que não. Ele que ele fez? Ele fez um outro topo aqui, menor, então ele fez isso, ó. Ele estava descendo, parou aqui, na retração de 72%, voltou. Esse voltou
também já é um ponto de retração de Fibonacci. Por quê? Porque é aqui que você percebe também se de repente ele vai continuar caindo. Então, esse ponto aqui já é uma retração de Fibonacci também. É um ponto que você tem que olhar, ok? Então, o que acontece? Volta aqui. Opa, agora ficou ruim. Espera aí, clicar aqui. Ah, porque eu estou com isso aqui, tá? E aí ele desce de novo aqui num determinado ponto. Bom, isso aqui foi o último movimento, eu quis até colocar ele aqui no gráfico e eu vou tentar mostrar uma coisa aqui, olha. Bom, ele veio, caiu nesse ponto, ponto mais baixo do que do 530, 840, ok. Bom, em que ponto, deixa eu comentar aqui o gráfico. Se ele voltou, ele passou de novo, tá vendo esse topinho aqui? Fez um novo topo aqui, bateu na 200, depois desceu de novo, ok. Aonde que ele pode ir é uma possibilidade. Isso aqui foi na sexta-feira, a última, né? Ele abriu aqui, voltou nesse ponto aqui e voltou a subir. Então, puxa aqui, vou do fundo para o topo e volta aqui, olha, encosta aqui. Em que ponto que ele vai vir agora? Agora, peraí, tem dois caras aqui, deixa eu tirar, né? Deletar esse aqui, deletar esse, senão fica difícil. Eu esqueci de apagar a outra. Então, mistura muito, né? Vamos lá, fazer de novo a projeção aqui, ó. Pego daqui. Venho até o topo que ele veio. Ao fundo. E aonde ele pode vir? Já que ele passou esse topinho aqui, aonde ele pode vir? Olha só, ele pode vir no 135 mil, que não é ainda esse topo aqui. Então, qual que é a ideia? De repente, por enquanto, não quer dizer que ele vai lá para o 136.100, que é lá o topo. Mas, nessa projeção dessa próxima onda aqui, ele deve vir pelos 135.100. Ou até, se der uma esticada maior, ao 593. Se ele for para o 590, 600 aqui, ele passou esse topo. Aí pode estar querendo reverter. Mas isso tudo a gente só vai descobrir na segunda-feira. Mas uma coisa é certa, se ele fez isso aqui, voltou e depois vai subir de novo, o ponto que eu estou imaginando que ele possa vir, ó, é os 135 mil. Essa é a ideia. Espero que tenham entendido que isso a gente pode fazer em qualquer tempo gráfico. Eu peguei no tempo maior aqui para ficar mais claro, tá? Mas isso que eu estou fazendo aqui, ó, na verdade, se eu colocar o gráfico de que 5 minutos aqui, ó, nem preciso, né? Vem aqui, ó, 5 minutos. Olha só, é disso que nós estamos falando aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o de 5 minutos, então fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo aqui, ok? Mas eu peguei pelo gráfico maior, porque fica mais fácil de desenhar, né? Agora, se eu quero deixar a coisa bonitinha, bom, esse fundo aqui, olha, é 820. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui para ele fazer o 820 aqui, ó. 819, tá bom, tá? E aqui no fundo aqui é o 840 que eu até marquei ali. Olha só. Então, é 840 aqui. E depois esse topinho aqui é o 134,040, ok? Então é isso, né? Eu espero que agora, porque assim, a retração e a projeção de Fibonacci é uma ferramenta importante, mas nunca ela deve estar isolada. Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Ele subiu aqui, ok. Aonde ele parou? Olha só, quem é esse cara no 5 minutos? 610. Que é uma média hiper importante aqui para gente, tá? Então, enquanto o preço não passar das 610, ainda por 5 minutos está vendedor. Para mim isso é determinante. Da mesma forma como no minuto passou das 610 é compra, para baixo de 610 é venda.
Então aqui ele está vendedor ainda nos 5 minutos, ok? Então, neste caso aqui, você viu que deu exato ali, ele bateu lá, voltou, fez uma retração aqui, ok? Então, é isso, né? E aqui essa retração deu mais ou menos, se a gente olhar aqui, mais ou menos 50%, lá para os 60%, tá, dessa retração. Então, é uma possibilidade de compra aqui também, tá? Então, é isso, né? A projeção, né? Talvez, a gente vai olhar isso depois na outra final de semana, aí eu comento de novo se ele vai fazer isso ou não. Então ele pode muito bem, só que no 61%, depois voltar. Porque da mesma forma, né, que o preço pode ir lá no 100%, que de repente quem comprou, quem está comprado para o swing trade, está pensando que vai lá, ó, lá no 135 mil, aqui, ó, mas de repente não, ele refuga. Então, quem é vendedor está querendo vender ao contrário, né? A retração desse movimento aqui, olha, se eu puxar a retração desse movimento todinho aqui, ó, até aqui, olha só, vai dar lá o 38%. Então, isso daqui é uma coisa que depois, com o tempo, vocês vão usar como um aliado, né? Mas sempre olhando o quê? Os outros indicadores. Ó, que indicador importante é esse aqui também, ó, tá? É a VWAP mensal. Então ele foi, ó, é difícil aqui, é uma briga, né? Para passar a VWAP mensal. Então, mais a 610, então nesse ponto aqui encontra a briga. Pode ser que agora, no próximo momento, ele venha aqui e vença isso, ó, e vai embora. Aí os 5 minutos fica comprador. Mas a gente não sabe. O que a gente vai fazer é acompanhar o preço para segunda-feira. Espero que esse ponto de retração e projeção de Fibonacci tenha sido bem entendido, ok? Agora, pessoal, eu quero falar de um indicador que é um indicador que eu particularmente não uso, tá? No meu dia a dia, eu uso outras coisas. Mas é um indicador que é bom conhecer, né? E depois, se vocês quiserem, como estão aprendendo, é, colocar na tela e tentar utilizar, tá bom? O nome desse indicador aqui, ó, é banda ou bandas de Bolling. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, já coloquei na tela, então eu vou clicar com o mouse da direita, ó, propriedades de bandas de Bollinger. Bollinger, na verdade, é um cara, né? É o John Bollinger que inventou isso aqui. Vamos lá, deixa ele mostrar aqui, propriedades, então. O que que é esse indicador? Na verdade, você escolhe uma média. Uma média, por exemplo, inclusive indicado por ele, que é o que funciona melhor, o média de período de 20 candles. Só que repara, eu posso usar exponencial, posso usar outras aqui, mas aqui está como aritmética, né? Segundo ele mesmo, é a que funciona melhor para esse indicador. E então, ele usa um período, né? Por exemplo, média de 20, tá? E um desvio padrão de 2, ok? Bom, aí depois tem outras coisas aqui, aparência, né? Eu posso dizer o preenchimento como que eu quero, tá? Aparência da média, tudo bem, aí são só flores. Então, olha só, o que que é então? Eu tenho uma média aqui de 20, tá? 20 períodos, aritmética, tá? Depois pode experimentar com exponencial também, tá? Tô só seguindo o que é o padrão do Bollinger, tá? Ok. Então, o que eu olharia para esse padrão aqui primeiro? O que que ele é, o indicador? É um indicador de volatilidade, ou seja, da velocidade com que os candles andam, que o preço anda, tá? E também da amplitude. Amplitude tem referência entre a mínima e a máxima. Então, primeiro, quando eu vejo uma banda bem aberta, que nem esse pedaço aqui,
eu tenho uma volatilidade grande e uma amplitude grande. Então, por exemplo, eu pego desse ponto aqui, puxo até a parte de cima da banda, deu 420 pontos. Aliás, eu coloquei de 1 minuto, porque quem gosta de trabalhar com banda de Bollinger, normalmente, né, tá fazendo scalper, tá? Então, qual que é a intenção do cara? O cara tenta comprar aqui, por exemplo, e tenta sair na outro lado da banda, ok? Ou no mínimo vir até a média. Então, comprou aqui, vai tentar sair aqui em cima. Vendeu aqui em cima, vai tentar sair aqui embaixo. Às vezes, o que acontece? Como ele sabe que na média ele pode parar e voltar, o cara vende uma quantidade aqui, quando chega nesse ponto, ele faz uma saída de uma parte e tenta carregar o resto para outra parte aqui. Uma das coisas que é bom para usar isso aqui é o seguinte: quando você faz uma venda numa banda aqui, por exemplo, faz uma compra aqui na banda de baixo, ok? O seu stop normalmente é pequeno, tá? Por quê? A tendência do preço é se manter entre as bandas, ok? Isso aqui também o pessoal chama de envelopar o preço, tá? Então o preço sempre vai estar dentro dessas bandas aqui. Quando ela está bem esticada, é uma amplitude maior que eu tenho e uma velocidade com que o preço anda mais rápido, ok? Bom, um comentário também, como ela tem a média aqui de 20, podia ser de 21, podia ser outro, ele também não dá ideia para a gente de tendência, né? Então aqui ele está meio de lado, e aqui ele está uma tendência de alta, né? Depois pode ser que volte para uma tendência de baixa, depois a gente olha para cá. Uma coisa importante, isso sim eu olho, mas eu olho com outros indicadores. Eu uso pelas próprias médias, né? Quando as médias começam a se juntar. Mas aqui a gente percebe que as bandas estreitaram, tá? Tá muito próximo da média. Quando ela está estreita desse jeito, isso aqui nada mais é do que uma consolidação, ok? Então, é uma maneira também de enxergar que aqui, por exemplo, qualquer operação aqui, quando as bandas estão estreitas, é muito perigosa, tá? É só para quem tem bastante experiência. Ou se não, vai tentar esperar sair daqui, esperar a banda abrir. Olha, quando ela abre a boquinha aqui, ó, tá? Isso quer dizer, ó, que nem aqui, ao contrário, né? A banda estava aberta, ela foi fechando, fechando, e a de baixo também foi fechando. Entrou numa consolidação. Para sair daqui, ela vai ter que abrir de novo, tanto a parte de cima como a parte de baixo, ok? Mesma coisa aqui, né? Olha o que acontece. Aqui dá uma abertura grande, ou seja, a velocidade com que foi o candle foi bem rápida, tanto que os candles até vazaram um pouco a banda. Essa é uma outra maneira também que o pessoal trabalha. Quando você pega um cara aqui, depois ele volta para dentro da banda, a ideia aqui é vender e ficar fora da banda aqui como o seu stop, tá? Ok? Então, assim, eu particularmente não uso, não trabalho com banda de Bollinger, mas tem gente que gosta de usar, principalmente quem faz scalper, né? Porque fica muito claro em que ponto, em que faixas de preço, em que faixas, né, o preço está trabalhando, ok? Olha isso aqui é uma volatilidade grande, entendeu? Olha só, sai daqui e de repente abre. Então, entre uma ponta e outra, por exemplo, entre aqui e aqui em cima, são 700 e poucos pontos. Se o cara acerta a entrada aqui e só vai acompanhando aqui, deixa passar 21, percebe que depois ele fica sempre acima da média de 21. Olha só. Quando ele faz esse cruzamento de um lado para o outro, também pode ser uma inversão de tendência, ok? Olha só o que aconteceu. O preço atravessou aqui, a média começou a querer virar, e a partir daí o preço trabalhou sempre na parte de baixo da banda, ok? Então, olha só, daqui até aqui são mais 700 pontos, ok? Bom, eu particularmente, né, não uso, como já disse, né?
Mas tem gente que pode trabalhar. Eu até quis colocar num gráfico isolado para não ficar misturando, porque senão fica uma bagunça só. Ou você usa esse cara aqui, trabalha sempre, né, considerando a banda, seja superior ou inferior, para fazer os trades, mas não dá para misturar com outra coisa não, tá? Olha só, olha como que ele trabalha. Estou só andando um pouco para ver. Tá vendo? A maior parte do tempo ele fica dentro da banda. Preço, ó, fica envelopado, tá? Quando ele sai um pouquinho fora da banda, é um sinal que de repente, quando ele entrar para a banda, de repente você pode fazer uma entrada, tá? Tem algumas que vão ser pequenas aqui, que não está aberta a banda, mas olha nesse caso aqui, tá? Isso aqui já é uma vela de ignição. Então o que o cara faz? Saiu daqui, voltou para dentro, fechou aqui dentro, o cara faz uma compra por aqui e o stop dele fica aqui embaixo, tá? E aí ele vai tentar atravessar, ele vai tentar ir para o outro lado, passar da média de 21 e ir para o outro lado, ok? Isso dá um trade para ele aí de, sei lá, 300 pontos aí. Para quem faz scalper, é por aí. É por isso que eu coloquei no de minuto, mas de 5 minutos também funcionaria, só que a amplitude e, é, digamos, a quantidade de pontos que vão variar vai ser maior. Olha só. Aqui também, ó, outra vela de ignição aqui, ó. Saiu fora, tá? Voltou para dentro. Quando ele volta para dentro, a ideia é fazer uma venda por aqui assim, ó, tá? E aí seu stop tem que estar acima disso aqui, tá? O que acontece? Ele vem e desce e vai até a outra pontinha, tá? Quando ele inverte essa situação aqui, ou mesmo ao invés de 21 aqui, o cara pode sair do trade que ele fez. E aqui já na verdade é uma compra, né? Para quem está comprando é uma compra por aqui para tentar atravessar. Olha, fica acima da 21, né? Que é uma média, da 20, desculpa, não 21, 20, né? Estou acostumado a trabalhar muito com a 21. Da 20, e olha só, e ele tem um grande caminho aí para cima, tá vendo? Parece que ele não sai, e cada vez mais, não só a média, mas como as bandas superior e inferior, elas estão sempre subindo, tá? Vai chegar um ponto aqui, ó, que isso aqui vai acabar invertendo, tá? Olha, aí houve essa inversão aqui, ok? Bom, isso aí é só para saber que existe, dá para estudar isso aqui e talvez até testar trabalhando um pouquinho com esse tipo de indicador, ok? Bom, o que eu queria falar desse cara é só isso, né? Eu, no meu dia a dia, não gosto de usar, já fiz alguns testes, né? E prefiro um outro tipo de estratégia e outros indicadores. Mas, para conhecimento, basicamente é isso, tá bom? Bom, espero que tenha entendido, assim, pelo menos pelo alto, né? O que que seria a banda de bola, ok? Agora, eu vou talvez falar do indicador que eu mais levo em consideração juntamente com as médias móveis, ok? Então vamos lá, ó. Vou acionar aqui indicadores, tá? Mais indicadores. E aqui eu vou escrever o nome dele, estocástico. Tá aqui, já tá aparecendo. Então aqui, olha. Primeiro, vamos lá. Ele faz parte de um grupo de indicadores que é um oscilador, tá bom? Estocástico lento, pleno e rápido. Existe uma diferença de cálculo aqui, mas assim, pelos testes que eu fiz é pouco, né? A diferença não é muito grande, ok? Vou dar um clique aqui, estocástico lento, tá? Que é o que eu uso, inclusive. Então, assim, aqui a gente tem uma descriçãozinha, tá? A família de indicadores estocástico, lento, pleno e rápido, ajuda a identificar situações de compra e venda excessiva, né? Normalmente acima de 80 e abaixo de 20, o mercado torna-se vulnerável a correções. Bom, outra coisa que se observa também é que todos os indicadores que a gente colocou aqui no meio do gráfico, ok?
seja as médias móveis, VWAP, né? Todos eles, né? Inclusive uma que eu não uso muito, que é a Bollinger, que eu já falei para vocês, mas já comentei. Todos são colocados aqui no meio do gráfico, ok? Legal, então aqui ele está dizendo, não é possível adicionar um indicador neste gráfico, ou seja, ele vai querer abrir uma nova janela, tá? Ok, então vamos inserir uma nova janela, ok? Aqui ele já mostrou uma carinha dele aqui, ok? Vou dar ok para ele, pronto, tá aqui. Só que assim, vamos dividir um pouco a tela, né? Deixa eu arrumar aqui, pronto. Então, ele inseriu o estocástico aqui. Então vamos dar com o mouse da direita aqui para a gente entender um pouquinho ele, ok? Vamos lá. Propriedades, pronto. Primeira coisa que a gente percebe que ele tem dois parâmetros, um é período, né? É período em relação a uma linha que chama K, tá? Daqui a pouco eu explico. Depois uma outra média, que é uma média em cima deste K, que ele chama de D, ok? Bom, se eu tiver que definir o estocástico, ele é um identificador de momento, né? Quando o preço da ação está muito abaixo ou muito acima em relação ao histórico de preços recente, tá bom? Ele é dividido em duas linhas, tá? Observa aqui que ele já colocou uma linha aqui meio que marronzinha, tá? Essa é a linha K. É uma linha mais rápida, né? Compara o preço do fechamento atual, né? Do que está fechando agora, né? O que ainda agora, com o preço ao longo de um período. Que período? 14 períodos, por exemplo, tá? Essa é a linha K, a marronzinha. E a verde? A verde é a linha D, que é nada mais que uma média em cima desse cara aqui, em cima da linha K. Então, calculada a partir da média móvel da linha K. É meio complicadinho, mas é isso mesmo. Então, é, essas duas linhas, elas oscilam entre um valor de 0 e 100, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos primeiro vir aqui, ó. Tá? Primeiro, vamos mudar essa cor logo de cara aqui. Vou colocar uma cor mais chamativa aqui, fúcsia, ok? Vou colocar 2 aqui. E também vamos mudar aqui a média. A gente vai colocar exponencial, tá? Para manter uma certa coerência. Pode ser aritmética, exponencial, etc. Ok. Vamos colocar aqui? Ok. Já mudou aqui no gráfico, ok? Bom, vamos dar ok, né? E aí, tá a linha aqui, ó. Isso aqui seria o estocástico. Tá vendo que à medida que ele vai para cima, ele se aproxima mais de 100% aqui em cima. À medida que ele vem para baixo, ele se aproxima mais do zero, ok? Bom, só que eu já vi muita gente configurando esse estocástico, deixa desse jeito, mas esse jeito não é muito legal. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui ó, em cima desses números aqui, vamos com o mouse direito, propriedades da escala de preços, ok? Espera um pouco abrir. Então, vamos colocar aqui, ó, tá vendo? Grade fixa. Tá vendo que tem uns níveis aqui, 20, 50, 80, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar, acrescentar um nível 0, vamos dar incluir. Vamos colocar um nível 100, vamos incluir. Vamos colocar, já tem aqui de 50, ok? Bom, para cada um desses caras a gente vai mudar a cor aqui, ó. O estilo é retinho da linha e nós vamos colocar aqui para 0, a gente vai colocar branco, tá bom? Para o 100% também a gente vai colocar branco aqui, ó. Vamos dar uma melhoradinha nisso, tá? Branco, branco, branco aqui, ó. Ok? A linha de 20
é uma linha que está lá embaixo, tá? Então, para eu identificar melhor uma linha lá embaixo, eu vou colocar ela como um azul aqui, tá bom? 2, aumentei a espessura, tá? A linha de cima, eu vou colocar a de 80, né? Eu vou colocar vermelho, também com a espessura de 2, ok? E 50 aqui, eu vou escolher uma outra cor aqui. Deixa eu ver se eu acho customizar. Colocar um laranja aqui, ok? Espessura de 2. Vou dar ok para ele. Olha o que acontece. Tá bom? A gente tem agora no gráfico aqui o mínimo eh, de enquadramento aqui, né? Sem colocar essas linhas fica difícil. Deixa eu colocar mais uma linha aqui para ficar mais claro. Propriedades da escala de preços, então, certo? Vamos lá. Grade fixa e nós vamos colocar dois valores aqui, tá bom? Um de 10, que a gente vai colocar aqui na corzinha amarela, ok? E uma de 90, tá? Também na cor amarela, ok? Vamos dar ok aqui. Opa, não funcionou aqui, peraí. Fiz errado, tá? Peraí. Então, primeiro a gente tem que... Chatinho isso aqui, né? Mas tudo bem, ó. 10. A gente tem que dar incluir. Depois o 90 tem que dar incluir aqui, senão não vai funcionar, ok? Aí sim, a gente vem 10 aqui, muda para cor amarelo. E aqui no 90, mudamos também para cor amarelo. Pronto, agora nós temos os valores aqui. Da parte de baixo aqui, nós temos 10. Deixa eu ver, ficou errado aqui o zero, peraí. Vamos arrumar aqui, tá. Não tem problema. Vamos lá. Foi a primeira vez que eu alterei, né? Aí ficou com o amarelo aqui também, tá tudo certo. Tá tudo bem? Tá ok? Agora ficou legal. Bom, então nós temos aqui os valores, começando de baixo, de 0, 10, 20, 50, 80, 90 e 100. Então, o indicador, assim, na prática, né? É de momento, tal, né, em relação ao histórico de preço recente, ok, legal. Isso depois, o cálculo dele é meio complicado, ok? Mas é lógico, né? Talvez quando eu abordar cada indicador, eu vou fazer um detalhamento maior matemático da coisa. Mas isso aqui, mas isso mais para frente é até besteira. O importante é saber usar o indicador, ok? Bom, então estamos com um estocástico, né, com a linha K de 14 períodos e a linha D, que é uma média em cima da linha K de 3 períodos, ok? Bom, independente do que a gente vai fazer daqui a pouco, olha só, o que acontece? Quando o indicador está aqui em cima, né, dessa região, acima do 80, vamos considerar acima do 80, ele está sobrecomprado. Quando está abaixo da linha de 20, ele está sobrevendido. Eu podia dizer que é o seguinte, é um indicador que mostra para a gente a exaustão, ok? O indicador, né, estava descendo, ok? De repente encontrou uma exaustão aqui. Ok. O normal, essa linha de 50 aqui, ó, significa o seguinte, toda vez que o indicador está acima da de 50, ele está comprado. Isso é o que o cara que criou esse indicador diz. Abaixo de 50,
ele está vendido. Então, aqui eu peguei um bom ponto para a gente olhar, tá? Tô no gráfico de 1 minuto. Então, o que acontece? O indicador, ele vinha caindo. Chegou uma hora que ele parou aqui. O normal, se ele fosse continuar caindo, ele viria até mais ou menos 50, depois desceria de novo e continuaria. Ficaria entre essa região e esta, de 50%, ok? Só que aconteceu o seguinte, o que, que ele fez? Ele pegou, saiu daqui, em vez de parar aqui, ele atravessou a linha de 50. Bom, acima de 50, então ele está comprado. Essa é a leitura. Então o que acontece? Ele continua comprado, ele entrou na região, vamos falar assim, de 80% a 100%, a região de sobrecompra, mas continua, quer dizer, não vai reverter, né? Então não pode pensar assim, quando está em cima eu vendo, ou saio. Não é bem assim que funciona, ok? Então o que acontece? Ele fica aqui, ele volta até próximo de 50%, até antes, e depois volta a subir de novo. Então, nesse momento o gráfico, que foi a última de sexta-feira, né? Ele está comprado. Então, como que mudou essa tendência? A partir do momento que ele passou dessa linha de 50, ok? Bom, isso daqui é o que é o padrão, tá? 14 por 3, tá? E a gente vai dar uma mexidinha nisso para ver o que acontece, ok? Vamos de novo aqui, ó, do indicador bem em cima, né, da linha K, tá? Que é dos históricos mais recentes, ok? Dos últimos períodos. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá, de 14 a gente vai aumentar para 34. A média, né, que é calculado em cima dele e tal, a gente vai usar 5, ok? Deixamos a aparência mesmo. Opa, deixamos a aparência mesmo. Aplicamos. Aqui, ó. Muda um pouco a, digamos assim, a atuação dele, ok? Então, o que acontece? Aqui eu estou com um período maior, estou querendo pegar um histórico, né, dos preços recentes maior. E também, opa, aqui acho que eu não mudei, né? Deixa eu ver para 3, eu quero mudar isso para, deixa eu ver, 5, aí é o cálculo, ok. E aqui também eu quero mudar, vou colocar 5 aqui, que é a média em si, tá? Que é a média em cima do cara. Então, são duas linhas diferentes. Então, eu vou mudar aqui para 5 e vou colocar também, mantendo a coerência exponencial, ok? Olha só, ele muda um pouco o comportamento e fica um pouco mais suave. Por quê? Porque eu estou pegando um período maior. Quanto menor o período aqui, mais, digamos assim, ele se movimenta aqui. Então, observa desta forma que está aqui, né? Ele vinha caindo, chegou aqui, parou, cruzou essa linha aqui, que agora é média de 5, e voltou a subir. Em que ponto? Aqui, olha, bem aqui, ó. Tá vendo? Então, exatamente, e aí que a gente junta com as médias, tá? A hora que ele passa da média de 34 e volta a subir de novo, ok? E está se mantendo aqui em cima, ó. Isso, apesar dele estar sobrecomprado, ele continua na tendência de alta. Que gráfico que é esse? De 1 minuto. Bom, mas e os 5 minutos? Vamos dar uma olhadinha? O mesmo estocástico ele vai funcionar em cima dos 5 minutos também. Olha só. Aqui fica mais evidente, né? Porque a gente está pegando um prazo maior, né? Praticamente pegando toda sexta-feira, na verdade. Sexta-feira abriu aqui, depois veio nesse ponto aqui. Olha o que aconteceu aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, o estocástico já falou assim, olha, o que, que ele faz? A K cruza D e começa a subir. Em que ponto? Exatamente aqui, ó. Tá? E vai subindo, subindo. Apesar desse meio ponto aqui, só para explicar um pouco, tá vendo esse candle aqui grandão? Esse daqui,
Isso aqui, na verdade, é bem na notícia de sexta-feira lá, que teve dos gringos. Então foi um movimento muito rápido, tá? Virou um martelo, né? Nós fizemos até uma compra aqui, tá? Porque eu estava esperando esse movimento dele, do gráfico aqui, ó, de 5 minutos, tá? Um candle, a gente comprou no finalzinho da vela, ok. Mas o que me apoiava? O estocástico. Apesar de o estocástico está dizendo, estou indo para cima, estou indo para cima, o preço volta, mas o estocástico está indo ainda para cima. E passou, nesse ponto aqui, ó, ele já passou os 50%. Poderia, lógico, dar uma voltinha aqui, voltar a cair, ok. Mas não, ele foi embora, atravessou, foi lá para os 80%, ok? Dos 80%, ele passou para os 90% e ficou aqui, ó, aqui em cima. Quando que volta de novo, né? Ele voltou um pouco. A partir de novo, que aqui em cima, na zona de sobrecomprado, e a linha K cruza a linha D, que é da média. Média de quê? De 5 minutos, olha só. Bem aqui que ele cruzou. Ó, aqui. Bem nesse candle aqui em decisão, ok? O que que ele fez? Desceu tudo aqui, tá? E veio até aqui embaixo. Esse até aqui embaixo é a zona de sobrevendido. O que que ele faz? Aqui embaixo ele cruza, vem até a linha do meio, ou seja, ainda aqui até a linha do meio ele está sobrevendido, pode continuar caindo, mas não, ele vem aqui, enrola um pouco aqui, ó, fica consolidado e volta e atravessa a linha K acima da linha D, atravessa para 50% e vai aqui para cima. Por isso que a tendência para segunda-feira, além de todos os indicadores que a gente já comentou, inclusive nessa videoaula mesmo, a gente já falou outras coisas aqui, a tendência é que ele vá subir. Se ele vai chegar nos 135 mil, não sei, mas eu vou estar acompanhando. Então, esse cara aqui é o cara que me dá, primeiro, ele me dá a tendência, né? Toda vez que eu tô para cima da linha de 50%, eu tô comprado. Toda vez que eu tiver abaixo da linha de 50%, eu estou vendido. Eu não, o preço está vendido, o índice está vendedor, ok? E esses pontos aqui é um possível, então, aqui embaixo, é um possível momento de, no mínimo, de retorno às médias, de repente ele está caindo e volta para as médias e cai, ok? Ou um possível ponto de reversão. Quando que é um ponto de reversão e se confirma? A partir do momento que ele passa da linha de 50 e fica para cima dela. É isto, ok? Então, vamos lá. Como que usa o indicador? Bom, primeiro entendendo que 50% é a linha divisória entre estar comprado para cima ou vendido para baixo. E as linhas mais extremas, então, a linha mais próxima de 100 a partir de 80, então a gente olha a partir de 80, ok? A partir de 80 é uma zona de sobrecomprado. Isso não quer dizer que vai cair. Ele pode continuar, ficar aqui bastante tempo, inclusive entre os 100% e 80%, ficar brincando aqui, ó, tá? Se é uma tendência de alta muito forte. E o inverso também é verdadeiro, ok? Quando ele está sobrevendido aqui, ele pode ficar nessa região até os 20 aqui, por muito tempo, e cair muito o índice. Pode cair o dia todo. Aqui também, ele pode subir o dia todo. Então, os momentos principais do índice é dois momentos, né? Quer dizer, além de olhar isso aqui, eu estou olhando o preço. O pessoal gosta de falar price action, tá? Né? Ação do preço, quer dizer, os momentos. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Em que momentos que a gente entra exatamente, que é quando cria um pivôzinho, ele está descendo, ele começa a fazer
topos e fundos ascendentes, então é sinal que é a reversão, né? Estava caindo, começa a subir. E o inverso também é verdadeiro, ok? É isso. Por enquanto, esta é a parte legal de explicar nesse primeiro momento. Todas essas movimentações, o momento de entrar ou sair do trade, utilizando como apoio também, ou seja, é o estocástico mais alguma coisa. Então, se eu pudesse dizer para vocês o seguinte, eu diria o seguinte, olha, se eu tiver estocástico e mais as médias, acabou, eu não preciso de mais nada, ok? As médias do que? De Fibonacci e mais o estocástico aqui, ok? Bom, se vocês olharem os meus vídeos, assistirem os meus vídeos, né, ao vivo que eu faço da operação diária do mini índice, vai descobrir que eu tenho uma tela parecida com esta aqui, tá? Eu tenho esses indicadores médios, VWAP, etc. Todas elas aqui, que a gente já comentou, já ensinou a colocar. E também o estocástico, só que quando olhar os meus vídeos, vão descobrir que eu coloquei mais algumas coisinhas. Que coisinhas são essas? Olha, eu vou vir aqui, primeiro, no meio do gráfico aqui, vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais um indicador aqui, ó. A gente vem indicadores, mais indicadores, e eu vou colocar a média móvel, tá? Vocês viram eu colocando aqui, na parte de cima. Tá, mas nós vamos colocar aqui, ou seja, dentro do estocástico eu vou colocar mais médias móveis. Seria, eu vou colocar aqui ó, uma de 3 períodos, ok? 3, 5, 8. Então, eu vou colocar mais uma média, que eu vou inserir aqui, que é de 8 períodos. Vou dar ok. E vou inserir mais outra média, média móvel aqui, que vai ser de 13 períodos. Vou dar ok. Ok aqui. Bom, ficou tudo entrelaçado aqui, né? Então, tá bom. E ficou tudo verdinho, né? Ok, que é a cor padrão dele, né? Então, eu vou vir aqui, essa média aqui, que é a de 3 períodos que estava aritmética, eu quero que seja exponencial, e a aparência dela, eu quero que seja branco. Dou aplicar, mudou ali, ok? Essa daqui é de 5 períodos, vou deixar ela verdinha mesmo, tá? Essa daqui é de 8 períodos. 8 períodos, que eu também vou colocar exponencial, mas a aparência dela eu vou colocar amarelo. Vou dar aplicar. Mudou aqui, ó, ok? E essa outra, um pouquinho maior, é a de 13 períodos. Que eu vou colocar ela como exponencial. E vou colocar com uma corzinha diferente aqui, azul. Vou dar aplicar. Olha só. Da mesma forma que eu tenho várias médias aqui em cima, só que eu não coloquei as maiores aqui. Eu tenho até maiores no que eu uso no dia a dia, ok? Mas por que que é importante eu fazer desta forma? Olha, observa que além da de 5 que estava anterior no gráfico, se eu olhar aqui, isso daqui me dá uma ideia de leque. Leque. Então, o que acontece? Toda vez que essa média não, que esse indicador, que é o estocástico, aliás, vou pegar ele aqui, porque ele é mais importante, né? Que digamos assim, é a linha K do estocástico. Eu vou colocar como aparência de 3 aqui, aplicar. Ficar mais grossinha em relação às outras, ok? Então, o que acontece? Essa linha K é a determinante, né? Que está lá trabalhando com os históricos mais recentes, etc. A linha 5 aqui, que é 34 por 5 que eu uso, é essa aqui verdinha.
Ok, mas eu quero pegar a inflexão exata, né? Então, o que acontece? Aqui, se reparar, a linha K está mais para fora e alinhada estão as médias de 3, 5, 8 e 13. Ou seja, eu pego o momento que junta, da mesma forma que vocês já viram no gráfico, quando junta todas as médias, e depois o momento que ele sai, ele inverte. Então, ele estava subindo aqui e volta a cair. Inverte tudo, tá vendo? Ó, a linha K está acima de todas, estão alinhadas, né? Aqui a média de 3, de 5, de 8 e 21. Chega uma hora que está cansado, está exausto, por isso que é um indicador de exaustão. Chega um ponto que fala assim, olha, peraí, eu tenho que voltar um pouco, nem que seja para cá, para dar continuidade. Ele volta, depois inverte de novo. Essa inflexão das médias me dá segurança maior, não só pela média de 5, mas por todas elas que estão alinhando. Então aqui, por exemplo, ele ficou enroscado. Olha, alinhou a partir daqui para cima, depois ficou enroscado aqui e saiu. E esse ponto saiu, olha só a hora que eu coloco ali, ó, tá vendo? É esse ponto aqui, ó, tá? É lógico que quando ele fez a primeira cruzamento aqui, é um ponto mais embaixo. Então, se eu já tivesse feito aqui, beleza, mas ia passar, entre aspas, em termos estocásticos, uma espécie de sufoco. Porque ele deu uma esticadinha, vou aumentar aqui em cima, ó. Deu uma esticadinha aqui, poderia vir aqui embaixo e... Não, mas a partir do momento que alinhou para cá, realmente ele vai para cima. Ah, se ele vai até esse topo aqui, depois vai voltar, olha a média de 600, aí que entra as médias, né? Vai para o 610, para aqui e volta de novo, é outra situação, tá? É isso. Do ponto de vista estocástico, tem muita coisa para mim falar, tá? Inclusive mudando os tempos gráficos, para enxergar como é que funcionam os tempos gráficos aqui, ok? Eu uso muito ele no 1 minuto, tá? Quando eu acerto uma entrada ou uma reversão no minuto, ele dá uma esticada de muitos pontos, 700, 800, 1000 pontos. É assim que eu gosto de usar o estocástico. O assunto não encerra agora. É lógico que o vídeo está começando a ficar um pouco mais longo, né, de tudo que a gente já falou. Então, em termos das médias que eu mais uso, a gente já falou hoje, já falou primeiro, né, da retração, né, e projeção de Fibonacci, já falou do indicador lá, bandas de bola, que eu não gosto muito de usar, né, mas quem quiser pode colocar aí e tentar fazer uns testes, ok? Até expliquei como, e principalmente o estocástico. Então, aqui chegamos num ponto que vocês estão com todos os indicadores que eu mais uso no meu dia a dia, ok? Eu acho que até esse ponto o vídeo ficou legal, tá bom? Pois, no próxima videoaula a gente vai voltar a falar de novo de estocástico, tá? Principalmente junto com as médias e vai tecer um pouquinho mais aprofundado o funcionamento dele, né? Juntamente com as médias, ok? E demais indicadores também que isso é importante, ok? Bom, acho que dá para ficar por aqui. E depois a gente vai continuar na videoaula 6, já a partir do estocástico e todos os outros indicadores que normalmente eu uso. Lembrando que pelo meu canal, né, vocês poderão estar me acompanhando, né, nas lives de operação que eu faço com mini índice ao vivo, ok? Faço duas, né? Uma grande de 9 horas e um no final do dia de resumo diário. Além das videoaulas, né? De nível básico, intermediário e avançado. Clique em inscreva-se no canal, comente as lives e videoaulas. Caso tenha curtido o conteúdo, dê seu like. Faça suas críticas e dê sugestões. Me ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.